Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Plano Solar Marista. Bem, esse projeto a gente começou ele há um bom tempo atrás, né? Foi um longo caminho até a gente chegar aqui nesse momento. E quando a gente chegou aqui, começou, o cliente chamou a gente para vir nesse apartamento, para ver esse apartamento, ele estava assim, em escombros, né? Ele estava com um monte de entulho dentro do apartamento. Era uma reforma que havia sido começada e não havia sido concluída. Durante anos, assim, ela ficou assim, desse jeito. A pessoa simplesmente deixou o apartamento e quando o nosso cliente adquiriu esse apartamento, quando a gente viu esse grande espaço aberto, né, já sem uma porção de paredes, sem uma porção de coisas, a gente se encantou um pouco com essa questão mais brutalista, né, de um teto de concreto, dos pilares estarem à mostra. Então a gente começou a partir desse princípio. Desse apartamento quase nu, né? Meio pelado. Então a gente realmente foi pensando em vestir o mínimo possível esse apartamento só onde necessariamente fosse importante. A gente tem um pilar que divide essa sala em duas partes, né? E a gente não queria isso num projeto, a gente queria criar uma grande sala. E o que a gente fez? A gente incorporou esse pilar como se fosse o elemento dessa grande mesa de centro, né? De um lado a gente colocou uma obra de arte do Arthur Lescher e do outro o Arthur Bário. E aí a gente consegue criar aqui uma grande mesa de centro que agrega tudo, né? Agrega o sofá, esse grande sofá amarelo, a chaise, e outros cantinhos para conversa, para ser uma sala, um grande lounge, né? E a partir daí a gente começou a dispor o mobiliário mais solto, necessariamente não precisava combinar, um garimpo feito de mobiliário vintage, quando não se falava ainda tanto de mobiliário vintage, como a gente falou, esse apartamento passou por um processo longo, né, que até conta um pouco da história do casal, mas a gente foi garimpando esse mobiliário de forma a criar vários cantinhos onde as pessoas pudessem ter conversas menores, uma grande conversa na sala como um todo. E a gente vê que essa coisa, quando você recebe, nunca fica todo mundo numa sala de estar em volta de uma mesa de centro conversando a mesma conversa, sempre formam grupinhos. E a gente quis criar essa coisa meio lounge aqui também nessa sala desse apartamento. A gente fez uma brincadeira nessa sala de jantar, onde a gente sai desse pilar com todo esse fio e faz esse emaranhado de fios que vem descer essa luminária que parece uma grande constelação de esferas em cima da mesa de jantar, que dá um certo drama nessa sala de jantar, porque a gente tem uma mesa que a gente escolheu, uma mesa super slim, super simples de desenho, e essa cadeira também que é bem delicada, bem minimalista, mas num tom de vermelho, como se a gente passasse um batom vermelho. Ali no fundo o aparador, né, o buffet do Jorge Alzupin. E a gente tem essa escultura que faz a ligação, essa escultura não, esse painel, esse afresco que sai da sala de jantar e vai até a sala íntima que está integrada aqui. Apesar a gente propositalmente ter colocado esse balcão atrás do sofá para dar uma resguardada a quem está na sala íntima, não ficar sendo visto por quem está aqui na sala de jantar. Iluminação direta no teto, né? Ele vai ser sempre uma iluminação indireta, através de sanca ou às vezes até o spot mesmo voltado para cima, né? Ou abajur, ou luminária decorativa, porque também é uma coisa que o cliente solicitou, né? Que o apartamento fosse um pouco mais sol da tarde, um clima mais de sunset, para dar essa coisa um pouco mais introspectiva e menos ostensivamente viva, né? Ele queria um apartamento que fosse mais tranquilão, mais relaxante, né? Um pouco mais nesse sentido. E aqui na cozinha a gente tem essa super integração com a sala de jantar, né? As portas abrem e fecham e você pode juntar ou separar, dependendo da tua vontade. A gente optou por realmente deixar esse grande painel aqui atrás de armários, com tudo que é de serviço, geladeira, fornos, etc.
e essa grande ilha aqui onde a pessoa cozinha, lava a louça, mas você está cozinhando e conversando com seus amigos enquanto está preparando a refeição. E isso pode ser um grande barato e só isso aqui ser um motivo de reunir, né? Cozinha é um grande lugar de reunião. Então a gente acabou fazendo isso que a gente aqui faz, aqui come e pode já levar direto para a sala de jantar. É um apartamento que respira arte, né? Então tudo que você olhar aqui dentro, você pode ter certeza, ou é um artesanato bacana, muito importante, ou é uma obra de arte relevante, né? Eu acho que isso também traz um requinte para o apartamento muito grande, né? Ele traz um significado, né? E como não podia faltar nesse apartamento, até na cozinha a gente tem obra de arte. Como o cliente é um colecionador de arte contemporânea, né? E a gente quis realmente deixar as paredes tudo um pouco mais nu e não dar aquele ar de galeria, uma coisa muito importante. Então a gente realmente quis deixar o apartamento um pouco mais desconstruído para que esse tanto de obra de arte que tem nas paredes, nas mesas, não desse esse ar de galeria, de coisa muito pomposa, né? Até porque é bem o contrário do que o casal de clientes eles são muito low profile, muito tranquilos, e a gente queria manter um pouco esse certo clima, esse clima de despojamento. Um dos desafios desse projeto era a gente mesclar esse tanto de obra de arte de tão boa qualidade, de artistas diferentes, e não deixar nem com a cara de galeria e também dar uma cara de organizar as coisas, né? Então a gente realmente escolheu esse painel para utilizar essas obras e foi colocando um pouco elas de forma um pouco mais aleatória para que não tivesse tanto ordenamento de estilo e dar um pouco mais de harmonia nesse sentido. Então a gente soltou esse Tunga, essa obra do Tunga aqui no chão, próximo ao sofá, que é fabulosa, né? E utilizando vários artistas como o Leonilson, o Hélio Oiticica, Ciron Franco, Poteiro, misturando toda essa galera de uma forma sem que ninguém gritasse e ao mesmo tempo que todo mundo estivesse falando uma mesma linguagem. A gente está aqui na varanda, já com a iluminação assim natural, os toldos abertos, e aqui a gente fez esse pequeno loungezinho, sofás, poltroninhas, para um momento mais descontraído na varanda. E para completar, como isso aqui era uma parede redonda e a gente queria que ficasse mais vazado, a gente fez esses brises e no fundo do brise vocês vão ver que tem um espelho. E esse espelho então dá essa sensação de amplitude, né? Como se tivesse mais um ambiente do outro lado. Então essa foi a nossa intenção aqui, né? Deixar esse ambiente aconchegante, mas sem ser muito enclausurado, porque antigamente isso aqui era um escritório que abria para a varanda. E a gente começou a brincar também com um certo grafismo, né? Então a gente tem, o André falou que a gente tem um pilar que a mesa de centro abraçou, e a gente começou a brincar com um tapete que não pode ser inteiro, porque tem um pilar no meio, e a gente começou a brincar com um tapete que tem um grafismo, né? Que abraça o ambiente, que faz esse ambiente ser único, embora você tenha várias ilhas de convivência, onde a pessoa pode ficar, os convidados podem ficar e até o proprietário da casa. Dependendo do que ele quiser, de como ele esteja, ele pode ficar aqui jogado nesse sofá, ou na chaise, ou sentar de um jeito mais formal para ler um livro. Então foi essa brincadeira que a gente quis fazer, né? Não ser um espaço estanque. E até o desenho desse tapete, essa estampa que a gente desenhou, esse tapete desenhado por a gente se inspirou um pouco até no próprio acervo do cliente, que ele tem essa grande coleção de arte carajá, e a gente quis brincar com essa geometria que os carajás usam no artesanato dele. E as cores que eles usam sempre, o preto, branco e o vermelho, né, do genipapo, urucum, que eles pintam as suas peças. Então a gente quis fazer um tapete também pintado de genipapo e urucum, para brincar um pouco, fazendo referência a essa coleção de arte carajá que eles têm, que é muito rica.
E nesse apartamento a gente tem uma característica que ele está voltado para uma grande avenida de Goiânia. E a gente queria criar um ar bem introspectivo aqui nessa varanda. Então a gente aproveitou que o próprio edifício já tinha essa floreira e a gente encheu de vegetação para dar esse ar de acolhimento, de abraço nessa varanda, tratando ela com tons um pouco mais escuros também. E a mesa redonda, que é uma mesa muito bacana porque todo mundo se olha nos olhos, todo mundo conversa a mesma conversa. Então a gente usou todos esses artifícios para fazer essa varanda bem aconchegante. Como esse apartamento tem todo esse ar um pouco mais urbano, com um pouco mais de personalidade, a gente acabou usando também uma coisa, um artifício que a gente gosta muito de usar, é cadeira de rodinha em mesa de jantar. Porque ele dá uma dinamicidade na hora que você está usando a mesa, as pessoas ficam muito mais confortáveis. É engraçado isso, vem para frente, vem para trás. E aqui fez o maior sucesso e os clientes adoraram essa ideia. E agora, quando a gente chega na parte íntima do apartamento, a gente muda completamente aquela vibe que vinha lá da parte social. A gente muda o piso para esse piso de madeira que dá aconchego, a gente reduz o pé direito para dar essa sensação de privacidade e intimidade, de que esse aqui, apesar de estar junto da sala íntima, que está junto da sala de jantar, é um espaço mais privativo e que os visitantes não devem vir para cá. Então a gente fez essa divisória como se fosse um brise, separando da sala íntima e realmente esse grande painel de madeira com obra de arte que vai estar lá no fundo do quarto do casal. Bora ver? E aqui no quarto do casal, como a gente tem um quarto muito generoso e o proprietário também gosta às vezes de ficar trabalhando em casa para ficar mais tranquilo, e ele pediu que a gente tivesse um escritório onde ele ficasse junto com a família, não ficasse também tão separado, a gente se deu ao luxo de realmente soltar a cama no meio do espaço, com essa escrivaninha atrás, com esse desenho que a gente projetou, onde a escrivaninha vira criado mudo, vira cama, de uma forma que ele possa trabalhar aqui, ela está deitada às vezes na cama assistindo alguma coisa ou fazendo uma leitura, ele também pode dar uma olhada na televisão que está aqui de frente, com esse aparador aqui atrás também que dá apoio a toda essa parte de trabalho dele e muita obra de arte como todo canto dessa casa. No quarto do casal, né, na suíte do casal, tem 2 banheiros, né? A gente fez um senhor e outro senhora. E esse banheiro em particular é o do senhor. E a gente fez um mix de 3 pedras diferentes aqui, né? Para mostrar que às vezes só uma boa composição entre as pedras, né, uma boa harmonia, a gente consegue tirar um resultado muito bacana. E foi até na marmoraria, o pessoal perguntou, né? Falou assim, ai meu Deus, o pessoal estava fazendo, cortando as pedras, não, tem alguma coisa errada nisso, né? São 3 materiais diferentes no banheiro só. Aí o pessoal falou assim, mas quem que é o projeto? Não, é da Plano Estúdio, é do André e da Márcia. Então, aí o pessoal falou, não, pode fazer que vai ficar bacana. Né? E esse aqui é o resultado, que vocês podem ver que a gente pode mesclar as cores, mesclar os materiais, que pode dar um bom resultado. Então, na hora que as pessoas entram no apartamento, a gente quis que elas se sentissem um pouco acolhidas, né? E a gente sempre brinca com um hall um pouco mais intimista, né? Um pouco mais escuro, com aberturas mais restritas, né? Para na hora que você abrir, né? Na hora que a pessoa adentrar esse espaço, ela ter essa surpresa, né? Essa coisa, uau, nossa, eu tô chegando num lugar claro ou num lugar mais aconchegante, né? Então a gente acaba brincando com isso também. Espero que vocês tenham gostado do plano Solar Marista. E se você gostou, compartilha com aquele amigo que vai gostar também.